gente! O Horse Talks de hoje veio trazer para vocês mais um tema deste universo equestre. Hoje conversando com as proprietárias do The Jump Box, uma empresa que construi os obstáculos e faz a elaboração não só das cores, como o design dos obstáculos de prova. Como os vimos já nas provas, cada vez mais os obstáculos são novos, têm um design totalmente diferenciado, o que traz para a gente também uma dificuldade, também para os cavaleiros em dia de provas, não só da altura, mas do design a ser saltado. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema? Júlia, Maria, obrigada por aceitar o convite e conversar hoje um pouco com o Horse Talks. Para a gente começar esse bate-papo, conta pra gente essa empresa que vocês criaram, né, a The Jump Box, e há quanto tempo vocês estão no mercado, antes da gente começar a fazer as perguntas. Bom, a The Jump Box foi criada, primeiro obrigada pelo convite. A The Jump Box foi criada há 2 anos, numa necessidade assim que a Juliana, nossa outra sócia, que não pode estar presente aqui, chamou a gente para participar, para projetar um obstáculo para um patrocinador que entrou em contato com ela, porque ela tinha um obstáculo da Pista Viva, que é a marca dela. Nós já mexia com pista de alta performance também, já tinha uma experiência no exterior, onde isso é mais comum, né, essa parte de projetos de obstáculos. E ela chamou a gente como arquitetas, e já somos amigas dela há muito tempo, pra gente participar disso. Como eu já tenho também uma outra coisa, um know-how com marcenaria, ela chamou nós duas para participar. E desde então, faz 2 anos, a gente segue aqui, graças a Deus, podendo fornecer materiais de qualidade para os clubes e competições. Prova, enfim, tudo que o cavalo precisa para um treinamento e para provas de vida. É importante falar, né, que vocês criaram também, que além, né, de arquitetas de obstáculo e terem a empresa, vocês são amazonas, então vocês sentem um pouco da necessidade do mercado e tentam passar isso também dentro do trabalho de vocês? Com certeza, a gente como amazona, a gente via que os obstáculos de prova, eles eram muito comuns para nós e sem uma propaganda, enfim, várias marcas que estão presentes no meio. Então a gente conseguiu juntar assim, a parte da arquitetura com a parte do hipismo e fazer obstáculos diferentes que possam gerar esforços diferentes para os cavalos e ser sempre original nas pistas. Júlia, conta pra gente quais são os tipos de obstáculos, né? Porque hoje não é só uma vertical que está na pista. Quais são os tipos de obstáculos que podem ser construídos? Com certeza. Em pista a gente tem tanto o vertical, que é o simples, quanto uma paralela, o oxer, enfim, um obstáculo de largura. E tem os compostos, são duplos, triplos, enfim, tudo que você pode compor no meio de um percurso, né? E para a gente compor um obstáculo, né? Ele é feito só de varas ou tem outros elementos que podem agravar, né? Ou deixar mais incrementado um obstáculo? Não, um obstáculo ele pode ser o mais básico possível, são 2 paraflancos e as varas, mas ele pode ser assim, implementado por painéis, testeiras, cancelas, tudo que você compõe o obstáculo horizontalmente e também verticalmente os paraflancos, tudo isso faz uma diferença na hora de você ter a complexidade do salto. Conta pra gente como curiosidade, porque quem já viu uma prova de hipismo, ou que assiste pela televisão, ou vê pessoalmente, principalmente nos grandes centros hípicos, a gente vê que hoje os obstáculos eles estão muito mais elaborados, né, com várias cores e vários formatos. Mas isso vem de um projeto, né? Você não acorda e fala, hoje é o obstáculo que eu vou fazer esse. Como que é feito esse projeto da construção de um obstáculo? A gente começa analisando o local onde o obstáculo vai ser posicionado, né, o tipo de pista que já existe, os obstáculos que já existem no entorno, que já tem na própria hípica. E também depende do que o cliente demanda, se é uma marca ou se é só um tema. A gente tem inúmeros fatores que a gente leva em conta, né? Se for marca, a gente leva em consideração logo, se não for, a gente leva em consideração várias cores, padronagem de vara, complexidade de fato de que tipo de prova ele vai ser utilizado. Então, provas mais baixas ele é um obstáculo mais simples, mais alto tem mais complexidade. E você falou de cor, né? A cor é muito importante, porque você vê que tem uma variedade infinita de cores, né? E a gente vê que antigamente as cores elas não eram cores tão vivas. E hoje, quanto mais viva, né? Tem cores mais delicadas, a gente vê que tem obstáculos com cores que dão mais faltas. Explica um pouco como que é esse estudo de cores para se fazer um obstáculo. A gente leva em consideração tanto se a prova vai ser à noite ou de dia, para ver tanto a tonalidade de cores dos obstáculos, mas tem algumas cores que os obstáculos já chamam mais atenção por si só, então obstáculos com varas brancas, azuis, que o obstáculo remete um pouco à água, quando tem o Liverpool, então azul e branco costumam ser obstáculos mais delicados, e cores como verde, preto também chama bastante atenção, porque reflete a luz do sol, então ele dá um brilho maior. E a gente leva em consideração isso, o equilíbrio de cores, tanto
a pista inteira, compor os obstáculos com cores diferentes para não ser sempre o mesmo estímulo para o cavalo e chamar a atenção de padronagem mesmo, às vezes até, inclusive quando a vara remete ao meio, quando a pintura dela afunila para o meio do obstáculo, isso faz um sentido para o cavalo, ele vai mais para o centro, ou se a padronagem é mais confusa, o obstáculo também fica mais difícil para o cavalo porque ele se orienta em relação às varas. E Júlia, eu tiro uma dúvida, né? Cada vez mais as pessoas acabam procurando a empresa, né, para fazerem obstáculos mais elaborados. Vocês dão palpite quanto às cores? Porque eu sei que, obviamente, tem alguns logos que já são fixos. Mas, às vezes, a gente já fez esse ano 4 obstáculos dessa cor. Não seria tão sugestivo, porque provavelmente não pode ter 5 obstáculos da mesma cor na pista. Vocês têm essa interferência na criação? Temos um pouco, depende muito do cliente, da demanda do cliente. Tem marcas que a gente tem bastante liberdade, mas tem marcas, por exemplo, que vêm da Europa já com um padrão que a gente não pode mudar. Então a gente costuma sempre buscar, dentro da nossa possibilidade, compor com todo o resto que já tem. Aqui, por exemplo, na época de Santo Amaro, a gente já conhece bastante os obstáculos que tem, então quando a marca vem com uma abertura maior pra gente é melhor, porque a gente já consegue compor e fazer com que o obstáculo seja utilizado mais vezes, porque se já tem muitos obstáculos mais ou menos nesse padrão, ele acaba sendo revezado com os outros. Então, quando é um obstáculo mais diferente, ele consegue ser usado mais vezes. Conta pra gente sobre a qualidade do material. Tem algum material específico para fazer? E outra pergunta que eu tenho é sobre paraflancos e varas. Vocês compram prontos ou vocês produzem? Tá. Sim, tem materiais específicos e isso influencia diretamente na qualidade e na durabilidade deles, certo? Então, para as varas, por exemplo. Então, tem uma vara que pode ser usada para treino, que é uma vara mais resistente, uma madeira mais firme. E tem a vara de prova, que é obrigatoriamente, por lei da FEI, que tem que ser em pinos. Então, assim, a gente não pode fugir disso. Como é uma vara para competição, quando a gente vai fornecer vara para competição, para grandes clubes, a gente sempre vai na FEI, que daí, caso receba uma prova FEI, você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então, é mais delicada, é uma madeira mais leve, o peso dela, né, tem um limite de peso. Óbvio que é um material natural, então, assim, não todas as varas vão ser exatamente o mesmo peso, mas ela tem um limite máximo e tem que todas as varas estão dentro desse limite máximo. Então isso é um cuidado que a gente tem. Quanto aos obstáculos, a gente usa um tipo de compensado específico que vai aguentar, que vai melhorar na durabilidade, vai aguentar o sol, a chuva, todas as intempéries. O que não pode ter no obstáculo, que isso torna o obstáculo perigoso e que vocês tentam tirar? São pontos? O que são? São coisas que podem estar pontiagudas? Sim, assim, no paraflanco a gente sempre pensa, né, tem as questões disso, das pontas, né, evitar essas coisas muito pontiagudas, como você falou, mas o mais importante de tudo são os obstáculos que os elementos que estão embaixo do salto, as cancelas, os painéis, as testeiras, porque isso sim, num eventual refúgio, o cavalo pode enfiar a mão dentro de um buraco, pode dar um acidente, pode ter uma ponta, a pessoa cair por cima dessa ponta. No paraflanco, o acidente é um pouco mais difícil de acontecer, óbvio que a gente tem que tomar esse cuidado também, mas principalmente nos elementos que vão embaixo do salto. E isso com certeza a gente leva em consideração, tanto, né, por experiência, quanto a gente é amazônia, então uma hora ou outra a gente vai estar usando nossos próprios obstáculos e nossos cavalos também, então a gente tem que pensar na segurança dos outros e nossa, é um ponto que definitivamente rege nosso projeto. E quem que procura a empresa de vocês, né? São só marcas tentando fazer obstáculos patrocinados, que hoje cada vez mais a gente vê isso no Brasil? Ou um clube, ele compra obstáculos também, não só para dia de provas, mas para dia de treino? Com certeza, os clubes e as marcas, ambos procuram a gente como clientes. Os clubes muito para treino, acaba que para prova, a maioria são marcas, às vezes os clubes sim pedem coisa para prova, mas em dias de prova, para material de prova, são mais marcas mesmo, mas para treino os clubes procuram bastante. Gancho, obstáculo, coisas mais leves, mais práticas para o dia a dia, então a gente faz obstáculos metálicos também para o dia a dia, para facilitar, montar uma ginástica, montar um percurso, o pichinha não tem que ficar carregando coisas mais pesadas. Porque os obstáculos aqui em dia de prova, eles ficam muito parados, né? Eles já estão meio que montados, eles vão com um carrinho, vão montando. Agora, um dia de prova, um dia de treino, vem um profissional que quer montar uma ginástica de outro jeito, outro profissional quer montar de outro. Então assim, por mais que o obstáculo pode ser mais simples, como a gente falou, que é o paraflanco, né? Pode ser mais simples, como a gente falou, para facilitar o dia a dia, os elementos continuam tão rebuscados quanto. A gente pensa em painéis muito parecidos com o de prova, as cores bem vivas, então isso prepara os cavalos e prepara os cavaleiros para encontrar justamente o que eles vão encontrar na prova. O cavalo não chega na prova cru, né, sem saber o que está vindo aquilo pela primeira vez. Isso não pode acontecer.
Bom, meninas, eu queria agradecer vocês por estarem comigo hoje, explicando um pouco sobre o design e a composição dos obstáculos, porque a gente chega no dia de prova e a gente vê tudo pronto e parece que isso veio do nada. Não, teve todo um trabalho envolvendo. Queria agradecer também a Juliana, que esteve com a gente, inclusive falando um pouco sobre esse assunto nos bastidores. E eu queria desejar uma boa sorte para o trabalho de vocês e dizer que, assim, eu também, como júri de campo, estou sempre à disposição. Eu acho importante falar, né, por exemplo, nas provas internacionais a gente tem um limite de obstáculos patrocinados, então, assim, fica aqui as portas abertas para a gente sempre conversar sobre esse tema e sugestões, né? Porque às vezes a gente está em outros tipos de prova, em outros ambientes e tem alguma coisa para trazer para vocês aí. Então as portas estão sempre abertas para vocês virem aqui no Júri de Campo ou me procurar mesmo como apresentadora do Horse Talks para a gente trocar um pouco de ideia sobre esse assunto. A gente que agradece o convite de vocês para estar aqui, um programa que tem trazendo, né, assuntos interessantes para pessoas que às vezes não têm acesso a essas informações e às vezes está até super de nós, sucesso. né, que estamos no meio, mas a gente não sabe especificamente o nicho de outro profissional do meio, então é sempre muito legal estar em contato. O Hot Talks de hoje se despede, trazendo esse assunto novo no nosso ambiente, né, com as meninas que trabalham na The Jump Box. Espero vocês na próxima segunda-feira com mais um tema deste universo equestre.